Boa tarde a todos. Hoje estamos no horário especial, problemas técnicos, etc. Então, mas isso não vai atrapalhar o nosso trabalho, né? Vamos deixar gravado, o pessoal pode assistir depois. Então, hoje o Conselho Terceiro Milênio vai está nos oferecendo fim dos tempos, início de nova civilização, na segunda parte, né? E é a passagem do ciclo, de um ciclo para o outro, mesmo que a própria humanidade não tenha muita noção disso, mas estamos adentrando, né, a partir do dia 21 de março, uma nova era, um novo ciclo, etc., um novo ano astrológico, etc. Né? Agora, um período de 35 anos, regido por Saturno. Vocês podem ver o que vem por aí afora, né? Então, para começar, um abraço no Miguel, está com a gente lá em Curitiba, já fez um contato aqui com a gente e tal, e um abraço a todos aqueles que vierem assistir depois. Muito bem. Então, apesar dos pesares do que nós estamos vendo no Brasil hoje, né? Então vai uma mensagem. É entre as bacias do Amazonas do Prata que surgirá a raça cósmica destinada a realizar a concórdia universal, porque será filha das dores e das esperanças da humanidade. Já dizia em sua época o sociólogo mexicano José de Vasconcelos. Já era previsto, né, vamos dizer assim, mudanças aqui no Brasil, coisa e tal, mostrando que uma raça cósmica iria se eclodir, se manifestar aqui no Brasil, né? E isso não é coisa de brasileiro não, porque as pessoas normalmente acreditam mais no de fora. Então está aí o nosso amigo José de Vasconcelos. E por outro lado, no aspecto humano, é o Prometeu encadeado, espera do Epimeteu libertador na tragédia de Ésquilo. Então está aí a mensagem, né? Não vamos aqui defender tese alguma, não vamos dar aula, etc. Né? Não vamos fazer cabeça de ninguém. Nós estamos mostrando uma experiência, um conhecimento, né? Alguma coisa que nós aprendemos dentro do nosso processo de iniciação. Então vamos ver como é que nós vamos começar isso aqui, né? É uma coisa meio complicada, entre aspas, né? Pelo que passa o Brasil hoje, coisa e tal, vai por aí. A maneira de ser de nossa época nos leva a refletir e a chegarmos à convicção de que se aproxima uma mudança radical das velhas concepções de vida, das velhas tradições e das relações sociais, né? Então, as pessoas mais sensíveis, mais espiritualizadas, coisa e tal, já estão percebendo, né, essas mudanças, uma nova era acontecendo, etc. Então, vamos nós. Foi num desses períodos de decadência, quando o Império Romano, afogado na devassidão e no luxo, transformava os seus deuses, né, os Neros, os Calígulas, que povoavam o Olimpo, de ladrões, e povoava o Olimpo, né? Deixa eu chegar a tela um pouquinho para o lado aqui para eu poder ver melhor. Então, foi num desses períodos de decadência, quando o Império Romano, afogado na devassidão e no luxo, transformavam em deuses os Neros, os Calígulas, e povoavam o Olimpo de ladrões e assassinos, então, nessa época, vamos dizer assim, né, a época que nós estamos passando hoje também, né, tem muitos heróis, muitos doutores, muitos figurantes, coisa e tal, que daqui a pouco você vai descobrir que está enrolado, né, com falcatruas, etc., vai por aí afora. Então, é a mesma coisa. E que em Belém, numa pequena cidade distante, 23 quilômetros de Jerusalém, nasceu humildemente, né, sem as pompas do mundo, aquela criança, filha de Miriam ou Maria, que como Devaki, a mãe de Krishna, foi chamada de Virgem Mãe. Todo mundo já sabe, nós estamos falando, né? De Yoshua Ben Pandira, o Cristo bíblico. Então, no meio daquela devassa toda, né, em algum lugar por perto, ocultamente, né, não estava escondido nem nada, mas estava fora do esquema, né, nasceu Jesus. E Jesus foi, tal como os outros enviados para anunciar o advento de uma nova era, não veio destruir a religião reinante, a religião de seus antepassados, pois era sempre na sinagoga que pregava. Era entre os sacerdotes de Israel
que ele demonstrava a sua origem divina, apontava os erros dos homens e lhes ensinava as novas verdades. Então, essas mudanças, né, vou dizer assim, por causa assim, da raça cósmica, como afirmava aí o sociólogo, né, vou dizer assim. Então, a mesma coisa, não tem nada assim escondido, as informações são dadas, as aulas são dadas, as palestras, etc., né? E para aquelas pessoas que têm mais sensibilidade, coisa e tal, possa entender que uma nova era está começando e que ela faz parte de todo esse enredo. Vamos nós. O grande, o sublime iluminado, trazia uma nova face da verdade, um novo impulso civilizador e vinha substituir o mosaico, olho por olho, dente por dente, pelo suave, amai-vos uns aos outros, né? Voltando à época atual, tão profundamente decadente, não podemos deixar de verificar que hoje, como outrora, estamos passando por um período de transição e estamos assistindo a passagem de um ciclo evolutivo para outro. Tá? As pessoas acham que alguma coisa está acontecendo, não é mais igual, as coisas estão passando, é um novo tempo, coisa e tal, e muitos estão percebendo essa passagem aí. Vamos nós. Não apenas uma, mas duas civilizações estão eclodindo em território brasileiro. Olha só, isso aí já, para muitos é uma revelação, né? Não apenas uma, mas duas civilizações estão eclodindo no território brasileiro. Uma em Mato Grosso e na Bahia, e outra no sul de Minas Gerais, tendo por núcleo central o Brasil. Por todo o Brasil, naturalmente, está, vamos dizer assim, eclodindo uma nova civilização. Quanto ao Brasil, já o sociólogo mexicano José de Vasconcelos, que nós já comentamos lá, vaticinaram o aparecimento em seu solo, né, de uma nova raça, quando dizia que, aí nós vamos repetir o que estava lá. Entre as bacias do Amazonas e do Prata que surgirá a raça cósmica, destinada a realizar a concórdia universal, porque será filha das dores e das esperanças de toda a humanidade. Né? Então está aí. Então é o caso, né, que está acontecendo no mundo inteiro, né? Êxodos para lá, êxodos para cá, o pessoal sai de um país vai para o outro, coisa e tal, atravessa o Mediterrâneo e por aí afora. E é o que está acontecendo. Já aconteceu lá no tempo da Atlântida e agora está se repetindo, né? Aconteceu outras vezes também no Império Romano, etc. E hoje nós estamos passando por uma etapa também semelhante ao Império Romano e também a decadência no período da Revolução Francesa. O trabalho para o aparecimento dessas duas civilizações neste continente iniciou-se de modo patente quando neste continente aportaram as primeiras caravelas de Colombo e Cabral. Essas duas grandes figuras históricas são para a eubiose, a ciência da vida, os enviados necessários ao preparo do continente que serviria de cenário, vamos nós, ao aparecimento dos primeiros rebentos da humanidade que irá constituir a Idade de Ouro e estabelecer finalmente sobre a Terra a associação de todos os interesses, a federação de todos os povos, a aliança de todos os cultos e a verdadeira solidariedade humana. Então, tudo isso está sendo preparado, né, de modo assim, sutil, no meio do povão, em meio ao povão, né, e preparando uma nova era. E para começar, hoje, já se fala num padrão monetário, não é mesmo? Só padrão monetário, vai por aí afora, uma só moeda, né, etc. Numa só língua, num só regime social, a internet já faz isso ostensivamente, etc. Descoberto este novo continente, vemos para ele se transportarem as raças matrizes, que de caldeamento em caldeamento serviam aparelhando para a missão a que se destinavam. Haja visto os casos dos escravos, né, africanos que vinham para cá. Inicialmente, as famílias que vieram eram famílias nobres. Não era somente chegar lá, pegar o indivíduo e trazer para cá, não. Famílias nobres vieram para cá. Depois, outros povos resolveram, né, escravizar os negros, coisa e tal, aprendendo lá o macete de, né, vamos ganhar dinheiro em cima disso e tal. E aí começaram a deportar o pessoal para cá. Mas inicialmente o que vieram não foram escravos, não. E entre as figuras gigantescas que concorrem para a sua independência política, vemos surgir um Pedro de Alcântara,
que talvez inconsciente da sua missão, mas obediente à lei do próprio destino, não hesita em revoltar-se contra a própria casa paterna para dar indispensável maioridade à nação brasileira, assinalada pelos deuses, para servir de palco à mais fulgurante civilização de todos os tempos. Vamos nós. José Bonifácio, Pedro II, Rio Branco, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e tanta gente, né? Aí seria assim, eu ia demorar para falar de todos eles, né? São personagens que devem merecer nossa mais profunda reverência por terem concorrido eficazmente, levados por um impulso de acrisolado patriotismo, para o advento luminoso de um Brasil, onde florescerá essa raça cósmica de que nos fala o sociólogo mexicano, que foi há pouco citado, né? E está aí. Mas para que tudo isso se realize, deverá haver, como sempre houve, um núcleo onde essas ideias irradiem, de onde essas ideias irradiem e onde se mantenha permanentemente aceso o fogo sagrado, né, Agni, o fogo sagrado, que as deve purificar. Vamos ver como é que isso funciona. Temos lá mais um irmãozinho nosso lá, cadê o Miguel? O Miguel está falando, está funcionando muito bem, valeu, Miguel. Vamos nós. O nosso muito amado Brasil, herdeiro das nobres qualidades do povo lusitano e de quantas correntes sociais se acolheram a seu seio generoso, né? Muitos povos nobres vieram para cá também, coube o papel de servir de centro de radiação espiritual para essas altíssimas verdades, que até há bem pouco tinha apenas um sentido puramente literário, né? E assim, existem pessoas, né, que têm um estado de consciência mais adiantado, mais avançado, mais espiritualizado, e que já têm noção disso aí, né? O futuro em relação à espiritualidade do Brasil, etc. A parte social, etc. Né? O equilíbrio em direção ao princípio de uma raça cósmica. Vamos ver. Então, quem fica preso à mídia, só olhando aquele lixo todo que cai dentro da nossa casa, né, vamos dizer assim, não percebe que o Brasil está tendo um movimento, né, na surdina, etc., acontecendo por aí afora. O ciclópico trabalho que desde o início da raça se vinha fazendo ocultamente, surgiu à luz do sol logo após o cataclismo de 1914, 1918, né, a Guerra Mundial, etc., a Primeira Guerra, anunciador da derrocada da civilização europeia. E vai aí. Então, nós comentamos sobre a mídia, coisa e tal, mas tem muita coisa boa que a mídia também nos oferece, etc. Muitos programas maravilhosos, muitos documentários, coisa e tal, né? E hoje facilita, inclusive, até nós que estamos falando aqui também, né? Não deixa de ser a mídia. Cumprindo as velhas profecias, gravadas nas muralhas eternas das pirâmides do Egito, nos painéis dos velhos templos pré-incaicos, nos píncaros da Serra de Sintra, em Portugal, e em tantos outros monumentos perdidos nos picos das nossas montanhas, e no interior de nossas selvas, na formosa cidade de Niterói, às margens da Baía de Guanabara, e sob o nome de simbólico de Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, e surgiu esse movimento. Se criava o núcleo iniciático, que mais tarde se tornaria na capital da República, e hoje, em São Lourenço, a Sociedade Brasileira de Eubiose, já há 3 anos, né, naquela época, né, lá em Niterói, essa criação tinha sido realizada espiritualmente nesse mesmo rincão. Quer dizer, depois de 3 anos, né, vamos dizer assim, já tinha se realizado aqui também, né? Aliás, já há 3 anos antes de Niterói, já tinha se realizado aqui em São Lourenço esse trabalho, né, vamos dizer assim, essa inauguração, né, entre aspas, etc. E dessa criação tinha sido realizada espiritualmente nesse mesmo rincão sul mineiro, quando pela primeira vez ali foi aquele, né, veio aquele a quem coubera o desempenho de tão espinhosa com honrosa missão, né? Então estamos aqui na base de, como é que fala mesmo? Orbe et orbe, né? Urbe et orbe, é uma coisa parecida, né? A nova sociedade fundada em Niterói, naquela época, né, recebeu desde o seu início os poderes até então sob a guarda das fraternidades orientais, né,
da grande fraternidade branca, o nome que queira dar, a quem até aquele momento coubera o trabalho de encaminhar as mônadas, os espíritos, as essências humanas, em marcha para o Ocidente. Como prova desta verdade, recordamos a mensagem dirigida a Dharana. Vamos ver o que ele quer dizer com a Dharana aqui, ó. Pelos mestres do Himalaia, como uma justa mensagem aos excelsos seres, que tanto trabalharam para o advento da futura civilização e tão poderosamente auxiliaram o núcleo irradiador das novas verdades, nos seus primeiros e vacilantes passos. Né? O neném está crescendo, vai crescendo, coisa e tal, nenenzinha lá, né? A nossa queridinha. Olá, Eliseu. Quem é que está aqui? Tem alguém dizendo que... Ana Sumaré. Olá, Eliseu. Não entrou a transmissão aqui. Olha, deve ser problema da internet, porque lá em Curitiba eu já recebi um recado que está funcionando. Né? Em todo caso, entre www.evential.com.br, né? Palestra pública, palestra Eliseu Mocitaíba, que de repente você consegue entrar. Porque às vezes fica muito pesado aqui a transmissão, né? Então, Ana, dá uma olhadinha para ver. Então, repetindo. Então foi, né, a palavra da Ana foi oferecida, foi mandada pelos mestres do Himalaia como uma justa homenagem aos excelsos seres que tanto trabalharam para o advento da futura civilização e tão poderosamente auxiliaram o núcleo irradiador das novas verdades nos seus primeiros e vacilantes passos. Então está aí, né? Vou dizer assim, quer dizer, não foi alguém que resolveu fazer, criar um trabalho na garagem de casa, como é tão comum hoje em dia, né? Então esse trabalho veio do Himalaia, né? veio do Tibete e transferido, né, para o professor Henrique de Souza faça o seu trabalho, etc. Então, vamos lá devagarinho. Não estamos defendendo tese nenhuma, nós estamos só fazendo comentários, né? Isso aqui é uma palestra pública e nem tudo se pode também falar. Salve Dharana, rebento novo, mas vitalizado pela uberdade do tronco gigantesco de onde nasceste. Vieste do Oriente, como uma rama extensa, florescer as mentes dos filhos deste país grandioso, que tiveram a dita de ouvir o cantar mavioso da ave sonora que lhes segreda amor a todos os seres. Olha só que mensagem fantástica, maravilhosa, né? Os teus triunfos já são cantados em melodiosas estrofes no grande concerto universal da cadeia centenária, porque tu, excelsa potência, mentalizada pelos teus grandes esforços, em vibrações conosco, começaste a dar crescimento nas tuas frágeis hastes as folhagens verdejantes, onde, olha só, né, futuramente, amarelados frutos serão colhidos por todos aqueles que se acham famintos e perdidos na grande floresta da vida. Então, com essas cores do pavilhão da pátria de teus filhos, terá também o teu hino glorioso, cantado pelos querubins que adejam em torno da imagem majestosa do Supremo Instrutor do mundo. Om Mani Dharana Padme Hum. Essa foi a mensagem, né, vamos dizer assim, constatando esses valores aqui no Brasil. Isso em 1921, etc. Né? Quer dizer, já é um trabalho que já foi previsto, né? Já foi preparado pelos grandes mestres, né? Pela Fraternidade Branca, etc., em relação ao Brasil. Então, eles acreditam no Brasil, estão acreditando no Brasil. Você pode ver que, por muito que eles façam para tentar quebrar o Brasil, né? Agora aí com carne fraca, sempre inventando alguma coisa para acontecer, né? Aqui no Brasil, para desestabilizar a política, a economia, a parte social e tal, mas eles não conseguem fazer com que isso aconteça. Por muito menos, eles conseguiram fazer isso em outros países. E aqui no Brasil eles não conseguem. Mas porque existe uma força superior que comanda tudo isso aqui. Então, aos pouquinhos, né, vai arrumando a casa, passando a vassoura aqui, passando a vassoura ali, né, até que um dia, que não demora muito, as coisas vão se apresentarem de ordem espiritual, etc. Por esta iniciática, mensagem se patenteia com meridiana evidência
a passagem ou transferência integral dos poderes espirituais do Oriente para o Ocidente. Quer dizer, já não está mais lá, desde aquela época, né? Esses poderes não estão mais lá. Em obediência à marcha da evolução, que como a marcha radiosa do Sol, se faz no mesmo sentido, né? Do Oriente para o Ocidente. E aí, desde a Atlântida, né? Que parte acontecia também aqui no norte do Brasil, etc., né? No oeste do Brasil, América do Sul, etc. Depois a onda de vida levou tudo isso para o Oriente e agora de volta ao Ocidente, né? E a Terra é o Brasil. Esse Oriente Luxe, de Swedenborg, que até então levava a todos os místicos a voltarem-se para os lados onde nasce o Sol. Foi substituído ao fundar-se a futura Sociedade Brasileira de Eubiose pelo Ocidente Luxe. Quer dizer, aqui está a luz, né? Aqui no Ocidente. Pois aqui começaram a surgir os raios maravilhosos, vamos dizer assim, maravilhosos, de uma nova era. Vamos nós. Ana, como é que é? Conseguiu alguma coisa? Deve ter problema na internet. Porque aqui está dizendo que está funcionando perfeitamente. Neste rincão, o núcleo principal dessa espiritual irradiação acha-se no Brasil. E se o quiser localizar dentro do Brasil, achá-lo-eis, por mais que isso vos possa espantar, por mais estranho ou absurdo que isso nos possa parecer, na formosa cidade de São Lourenço, erguida entre as acolhedoras serranias da Mantiqueira, às margens do Rio Verde. Então está aí, né, uma mensagem, né, uma revelação para muita gente. Pode ser de difícil concepção, visto que assim sucedeu em todas as épocas, aceitar, sem relutância, afirmativas dessa natureza e feitas tão categoricamente. Elas nos trazem à memória o messianismo de alguns místicos contemplativos e algumas passagens da Bíblia onde Cristo nos previne contra esse messianismo, que acontece hoje na face da Terra. Né? Já de algum tempo vem acontecendo. Sem outros ou melhores argumentos de convicção, lembraremos a passagem de um dos mais velhos livros sagrados da tradição védica, o livro 55, capítulo 24, do Vishnu Purana, ao falar-nos na profecia de Krishna. Vamos ver o que ele fala aí. Nos dias em que o Meleksha, europeus, forem senhores das margens do Indo, Caxemira e Chandrabhaga, aparecerão monarcas de mau espírito, gênio violento, mentirosos e perversos. Darão morte às mulheres, às crianças e aos animais. Seu poder, entretanto, limitado, suas vidas curtas, embora seus desejos sejam insaciáveis. Muito semelhante ao que está acontecendo agora, né? Já dizia Krishna. Quando o fim da idade, o fim de tal idade, né? Ou ciclo, etc., estiver próximo, descerá sobre a terra aquele ser divino que existe em sua própria natureza espiritual, dotado das 8 faculdades supremas. Ele restabelecerá a justiça na terra e as mentes dos que sobreviverem até o fim serão tão puras como cristal. Então, quem conseguir passar por essa fase, né, vou dizer assim, daqui a um tempo, e tiver consciência desses valores e tudo mais, conseguir alinhar as suas consciências, física, psíquica e espiritual, né, vai ter as suas mentes tão puras como o cristal. É uma nova era, né, um novo povo, etc. Os homens assim transformados serão como sementes de uma nova raça, que seguirá as leis da idade de ouro ou da pureza, para transformar o mundo. 2 elevados seres, 2 Devaps, 2 gêmeos espirituais, o nome que quiserem dar, volverão à Terra para a felicidade dos homens. Então, 2 seres vão aparecer, né? Possivelmente, né, um casal, né, que vai trazer uma nova tônica de evolução. Não quer dizer que o que já existe, as religiões e filosofia, já são, vou dizer assim, já está fora. Não é nada disso, não. Está mostrando aqui o quê? Um novo passo na evolução. Esta profecia do iluminado Krishna, proferida há 5.000 anos, retrata com chocante evidência a época tenebrosa que atravessamos e acena-nos
com não menos clareza, com a esperança de melhores dias para o mundo. Quer dizer, essa profecia de Krishna, já há 5.000 anos, né, hoje está acontecendo, né, abertamente, ostensivamente. Foram essas forças que apedrejaram Cristo e o crucificaram entre dois ladrões. Foram elas que lançaram os primeiros cristãos às feras nos círculos romanos, espalhados por todo o império. E a elas se deve a guerra aos templários, a oposição à Revolução Francesa, da inutilidade dos seus esforços, nos fala toda a história. Então hoje, né, vamos dizer assim, com essas características de Revolução Francesa, está acontecendo, vamos dizer assim, aqui no Brasil, né, e só que, como é uma pátria, a pátria do Avatar, etc., não se vai pegar em armas para fazer uma coisa como essa, né? Para inaugurar uma nova era. Tudo indica que não vai haver guerras aqui, guerrilhas internas, etc., coisa e tal, né? Bem que eles tentam, muitos grupos tentam fazer isso aí, e até agora nada, não conseguiram. E possivelmente não vão conseguir. Vamos vibrar bem alto. Os tempos são chegados e que a missão do professor Henrique de Souza, da Sociedade Teosófica Brasileira, hoje Sociedade Brasileira de Eubiose, como escola de iniciação, não é apenas aperfeiçoar o caráter dos membros que a constituem. Não é só isso. Vamos ver. Sua existência tem um sentido mais amplo. Visa o Brasil, a própria América do Sul. Destina-se à nova humanidade, redimida pela dor de seus erros, da sua falsidade, né, da deturpação e mercantilismo, das mais puras verdades espirituais e eternas. Essa lixarada toda que está aí, né, vamos dizer assim, de repente a mídia solta uma bomba aí, mas sempre para encobrir uma outra que já está em andamento, etc., né, tentando desviar a atenção do povo, etc., e aí as pessoas, vamos dizer assim, se deixam levar por essa situação, né? Para que a obra de tal magnitude não tenha dificuldade, é que os grandes seres de sabedoria, né, os grandes mestres da humanidade, vanguardeiros da humanidade, servindo-se de meia dúzia de homens e de boa vontade, de alta consciência espiritual, etc., lutam incessantemente para superar todos os obstáculos na construção da nova civilização. Quer dizer, no meio do povão, existem pessoas que têm consciência e se esforçam para trazer, vamos dizer assim, levar, divulgar, propagar um novo estado de consciência, né? E vamos lá. Tomara que a Ana tenha conseguido. Trabalhemos pela harmonia individual com o nosso princípio crístico, com o Cristo interno, de que nos fala São Paulo, para que não suceda o que já em outros tempos tem sucedido. Isto é, para que nossos descendentes, ao esperar o Espírito de verdade, né, o novo ser, o Avatar, etc., não repitam aquela passagem da Bíblia. Ele já veio e vós não o reconheceste. Né? Então, repetindo, né, para que não aconteça isso, né, novamente. Né? Quer dizer, ele veio, esteve entre vocês e foi embora e ninguém percebeu, segundo a Bíblia. Vivamos intensamente e integralmente as novas verdades que irrompem luminosas das profecias cabalísticas de profetas e sibilas. Lancemos nossas atividades para os setores construtivos da nossa pátria, cujos filhos tudo esperam da nascente civilização. Está vendo? O estado de consciência das crianças de hoje, coisa e tal, é coisas fantásticas. E assim, pessoal, chegamos ao final do nosso bate-papo de hoje, né? Coisa e tal. Uma coisa rapidinha, tal. E a Ana, não sei se ela conseguiu entrar, o Miguel também. Miguel, fala alguma coisa pra gente aí, né? E tal. E aqueles que vão assistir depois, ou estão assistindo atrás do toco, né? Como fala o rádio amador, né? Um abraço para vocês também, né? Agora está normal. Pois é, Ana. Mas aí nós estamos chegando ao final do nosso trabalho de hoje, mas vai ficar gravado, todos podem assistir depois. A Sociedade Brasileira de Eubiose é uma instituição de caráter cultural espiritualista que tem como objetivo
o aprimoramento físico, psicomental e espiritual do ser humano. É uma escola de iniciação mental e espiritual aberta a todos que queiram aperfeiçoar-se no campo da sabedoria inicial das idades e evoluir de forma consciente. Então está aí, né, vou dizer assim, a iniciação do professor Guilherme Souza foi ainda superior à dita maêutica, maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também pessoas humildes. Ensinou, sim, a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento e de evolução. Então, né, como uma grande mãe, né, cabe todos dentro dos seus braços, etc. A iniciação do professor Guilherme Souza tem, por fim, colocar o discípulo no estado de equilíbrio entre o eu interno e o ambiente exterior, com o qual é obrigado a se chocar a todos os instantes da vida. E aí uma máxima, né? O templo não é lugar de religião, e sim de realização. Então, as sinagogas, né, os templos, as igrejas, coisa e tal, deverão ter uma nova finalidade, não se de lá ficar pedindo, então acho que tem outras finalidades também, né? Vamos dizer assim. Então está aí o nosso trabalho, não recebemos mais nenhum comunicado a não ser da ANA, né? A Sociedade Brasileira de Eubiose, a liberdade interior. Então a eubiose, a ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do seu Deus interior. Então esse é o princípio, né? O trabalho do professor Guilherme Souza é fazer com que o discípulo faça um trabalho consciente, um trabalho interior, né? Pela educação, pela instrução e pelo trabalho, em busca do seu Deus interior. E mantém vários departamentos nas principais cidades, ainda o curso correspondência, né? O EAD, né? Pode fazer o curso também através do EAD, né? E tal. E está aí o nosso trabalho, né? Semana que vem já voltamos ao horário normal. E um abraço a todos. Miguel, um grande abraço ao Miguel também, né? Um beijo no neném, Ana Clara. E, por fim, nós damos por encerrado o nosso trabalho de hoje. Prestigiem o Portal de Aquário, www.portaldeaquario.com.br, palestra pública. E também a página da eubiose e com uma infinidade de matérias que se pode estudar. E é isso aí. Vamos aguardar se alguém falar alguma coisa e para nós finalizarmos o nosso trabalho. E assim, pessoal, nós damos por encerrado o nosso trabalho de hoje. Saúde e boa sorte para todos. Um grande abraço.